Esta é a grande questão na noite de hoje. Nós estamos celebrando a Santa Ceia. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós temos uma facilidade enorme de esquecer as coisas. Nós temos uma fácil memória curta. Nós não lembramos muito
disse Moisés. Só que, meus irmãos, veja bem, Moisés sobe naquele monte e ele chama aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo:
no meio da contenda, no meio do disse-me-disse, no meio da falta de confiança, no meio do medo, sabe o que acontece? As brechas são abertas. Abrem-se muitas brechas. E aonde o inimigo está esperando que eu e você dê essas brechas de bandeja para ele. Porque quando eu abro a minha boca para falar do meu Deus, eu digo para o meu inimigo assim: aí ó, ele está falhando comigo. O meu Deus está falhando comigo. E foi isso que aconteceu ali. Isso que Moisés estava caminhando para arrumar a água para o povo. É a primeira vez que Josué aparece aí junto com Moisés. Os povos inimigos, olha lá, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, no lugar aonde você tem que ter repouso, no lugar aonde você tem que repor as energias. O que acontece? Se você der brecha, o inimigo ataca você, tentando prevalecer contra você. Veja bem, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do obreiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Eu conheço o Senhor, eu sei quem Ele é. A vara dele já está nas minhas mãos. A autoridade dele, a palavra dele já está. Então faz o seguinte, Josué: reúne os homens aí, esquece esse negócio de sede, esquece esse negócio de falta d'água, e se juntem para lutar contra o inimigo. Irmãos, aqui diz que e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do obreiro, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha só, irmãos. A batalha, ela começa quando você dá brecha. Mas o Senhor, Ele arruma uma estratégia para te defender e para te ajudar. E aqui, neste lugar, Moisés viu a glória, o poder de Deus, que mesmo o povo murmurando, mesmo o povo indo contra ele, mesmo as coisas indo tudo errado, o Senhor deu vitória para Israel. E aqui ele diz que quando o Senhor deu vitória para Israel, ele, no versículo 15, edificou um altar e chamou o seu nome
seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Na realidade, Jesus estava numa condição de murmurar, numa condição de tristeza, de angústia. Mas ele não murmurou, ele não reclamou, simplesmente disse: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus passou pelo seu refridio. Aleluia. E aí, irmãos, veja bem, ele morreu com seus braços estendidos, erguidos. Seu gesto no Calvário, irmãos, nos garante a vitória, a mesma vitória que Moisés dava ao povo de Israel. Veja bem, quando Israel estava lá lutando contra os inimigos, Moisés estava no topo do monte e ele estava com as mãos estendidas. Só que se você ficar muito tempo com as mãos assim para cima, ela vai pesando, ela vai pesando, ela vai pesando, e aí o que acontece? Você acaba perdendo as forças. Mas todas as vezes que Moisés abaixava suas mãos e que a vara abaixava junto com ele, o povo perdia nas batalhas, homens morriam, aí rapidamente erguiam as mãos de Moisés. Eles descobriram, irmãos, que quando Moisés estava com as mãos erguidas, o povo prevalecia, Israel prevalecia contra o inimigo. O que acontece? Aqui é Jesus Cristo, o Senhor, também, ele ficou com as suas mãos estendidas ali na cruz, quantas horas? Muitas horas. E eu quero que você entenda o seguinte: aquele gesto não só venceu naquele momento, é como vence até o dia de hoje e ainda nos garante vitória sobre a morte. Aleluia! Então, nesta noite, eu convido você a entrar pelas terras de Refidim. Eu convido você a entrar junto comigo nessas terras e a entender o seguinte: este lugar, mesmo que esteja faltando alguma coisa, mesmo que esteja faltando água, mesmo que esteja faltando a provisão, Ele é Deus para trazer, jorrar água da rocha. Você tem que entender essas coisas. Nós estamos em Refidim, um lugar onde o inimigo ataca. Não é só porque você está lá no repouso, que Deus te levou para ali, que você está livre do inimigo, não. Encerrando aqui o verso, lá no 16, diz assim: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Sabe o que Deus disse aqui? Nós vamos sempre ter que enfrentar os inimigos. Mas eu sempre também vou fazer vocês prevalecerem. É só erguer a mão de Moisés. É só segurar na cruz de Cristo. É só entender os mistérios que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te faça compreender e que, como Moisés, possamos hoje aqui marcar com a bandeira da vitória. Sabe por quê? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha vitória em meio às terras de Refidim. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero declarar